tempo assim que as internas eram muito amigas, nós éramos 180 internas. A gente não podia colocar o pé todo na escada, só subia com as pontinhas dos pés para não fazer barulho. Tinha aula de civilidade uma vez por semana. Passava bastante aperto, né? Porque elas eram enérgicas, né? Mas nós quase morríamos de rir. Olha só a sombra, que feiura. Me fazia assim uma rir. Por que estão rindo na hora de rezar o terço? Não, brincadeireta. Clari, Carminda e Porcina. Nossas personagens são 3 das milhares de alunas que frequentaram o Colégio Providência ao longo de seus mais de 160 anos de história. Fundado em 1850 na cidade de Mariana, ele é considerado o primeiro colégio particular dedicado à educação feminina em Minas Gerais. Suas alunas externas, como Porcina, só o frequentavam durante o dia. As internas, como Clari e Carminda, moravam no colégio. Mas para entender por que o Providência só aceitava meninas e por que elas tinham que subir escada na pontinha dos pés, precisamos voltar lá no século XVII, quando foi criada, na França, a Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. A congregação surge em Paris, mas a maior parte das filhas de caridade, elas são chamadas na França inteira. Então, não necessariamente são mulheres urbanas, elas são muito mulheres rurais. O que é diferenciado nesse século XVII é que é uma congregação que não fica, dentro dos muros, ou seja, não é mais aquela ideia de uma ordem religiosa de recolhidas, muito pelo contrário, são mulheres que circulam. E no século XVII, mulheres que circulam pela cidade é algo muito inovador. É muito engraçado, né? A gente pensa no século XIX, elas usavam algo que era chamado de corneta ou cornete, que eram aquelas abas grandes, não um véu normal de uma religiosa, mas aquele chapéu com abas muito pontudas. Como eram mulheres camponesas, de origem camponesas, lá no século XVII, e eram mulheres que circulavam por vários lugares, elas usavam uma roupa muito parecida com a de uma camponesa e usavam um tipo de um véu para se proteger do vento, da chuva, né? Era um lenço. Inicialmente ele era amarrado, depois ele começou a ser solto. E aí, como elas tinham muitos problemas com tempestades e circulação pelos lugares, esse véu começou a ficar um pouquinho mais armado, como se fosse um guarda-chuva. A corneta fazia todo o trabalho de proteção que elas precisavam. A intenção da congregação, da fundação, era de mulheres que pudessem auxiliar pessoas doentes, presos, crianças órfãs, aos necessitados. No século XIX, especificamente, o discurso começa a ser modificado. A própria congregação traz documentos que mostram que, nesse momento, a principal atividade das filhas de caridade não é mais cuidar de doentes ou cuidar dos órfãos, mas é educar, E principalmente um tipo de educação que está iniciando nesse século XIX, que é a educação feminina. Por que o século XIX, a gente pode falar, é o século da educação feminina? Olha, tem muito a ver com a discussão de civilidade, de urbanidade, de fortalecimento de ideias, principalmente de como se portar na sociedade, que são específicas ali desse início do século XIX e que vão dizer o seguinte: a mulher, para ela ser uma boa esposa, uma boa mãe, ela tem que entrar neste mundo civilizado. Eu podia colocar os braços em cima da mesa, porque as francesas sempre foram requintadas, Tinha que ter a maneira de conversar, de tratar umas às outras, vocês faziam exigência. Dom Antônio Ferreira Viçoso, bispo de Mariana, era da congregação masculina e ele também entende que educar meninas é um grande instrumento para
educar pessoas para a religião católica. Uma vez que você educa a menina no colégio, você educa ela de uma forma muito mais devota do que o menino. E a igreja escreve isso, as meninas são mais pias, mais devotas do que os meninos. Então você forma essa menina para ser uma boa esposa, uma boa mãe, e por isso então ela vai multiplicar o catolicismo. Tinha um púlpito para todo dia uma subir e ler a história de santo do dia. Tanto que até hoje eu lembro cada dia. Ontem eu lembrei, foi de Santana, que todo dia tinha, pegava um livro, ele ia para os outros almoçando e escutando a história de santo. Eu fui fazer uma prova de matemática, eu peguei uma medalha da Nossa Senhora e pedi Nossa Senhora. Eu sabia a matemática inteirinha, que eu tinha decorado, com medo dela mesmo, né? Dessa tal irmã. Peguei Nossa Senhora e pus na mão e falei, mãe Nossa Senhora, eu quero o máximo mínimo divisor comum, a senhora vai tirar para mim. Era uma caixinha de giz, cheinha de pontos de matemática. Enfiei a mão na caixinha, quando eu tiro, máximo divisor comum. Por isso ele vai se preocupar logo em trazer as filhas de caridade para instalar, inicialmente para cuidar de um grupo de meninas órfãs, mas logo depois elas percebem que elas têm um trabalho muito maior aqui, que é educar as meninas da sociedade como um todo. Quando eu estava lá no colégio, fez 100 anos o colégio. Então, contou a história, como que foi a vinda das francesas, porque as irmãs eram francesas, certo? A vinda delas da França para o Brasil. Começa falando de todas as tormentas, né, dos problemas que elas sofreram quando cruzaram o Atlântico, dos dias e dias em que elas passavam mal, que elas sofriam, achavam que iam morrer no caminho, mas que tudo aquilo tinha sido posto por Deus, que então elas conseguiriam chegar com certeza. Bom, como chegaram a Mariana? A cavalo, mas elas não sabiam montar a cavalo. Então elas foram para uma chácara em Petrópolis, aprenderam a montar, e só depois de um mês aprendendo a cavalgar é que elas conseguiram fazer toda a empreitada pela Estrada Real até chegar em Mariana. E quando elas chegaram no colégio, tiveram muita dificuldade sobre a língua portuguesa, né? Então, puseram os professores, tinha os padres lá, tinha o colégio seminário maior e menor. E os padres davam assistência, missa, confissões, lá no colégio. E os padres, então, começaram a ensinar para elas a língua portuguesa. Aí elas foram acostumando, né? Não dá para você pensar em instituir uma determinada cultura em um local em que você não tem aceitação. Para que elas fossem aceitas, elas vão ser aceitas se elas assimilarem algo da cultura local. Porque se elas não assimilarem, essa cultura vai fazer com que elas saiam dali. O exemplo mais interessante é o caso dos bichos de pé e carrapatos, né, que elas recebem, né, vamos dizer assim. Ao circularem pela cidade de Mariana, aquela cidade cheia de, vamos dizer assim, um calçamento muito difícil, e eu entendo que elas também não deviam ter um calçado muito adequado, elas ficavam com os pés muito machucados e enchiam os pés de bichos de pé, né? E muitos carrapatos também pela cidade. Uma apanhou o bicho de pé e achou aquele esquisito, coçava e falava assim, nossa, tá saindo uma coisa tão esquisita no meu pé tá inchando e tudo. Aí chamou uma das empregadas lá para olhar, olha o que tem aqui no meu pé, a senhora tá com bicho de pé. Eu falei, o que é bicho de pé? É muito interessante a carta que a primeira superiora manda para a superiora de Paris, dizendo assim, acho que já estamos sendo aceitos por essa cidade, uma vez que os bichos de pé não nos incomodam mais. O Colégio Providência transformou sua parte mais antiga em um museu, que guarda os pertences das primeiras irmãs francesas que chegaram a Mariana. Selas de cavalos e outros objetos trazidos na viagem dividem espaço com itens usados no dia a dia da escola, como instrumentos musicais e utensílios empregados na fabricação de remédios. O museu também tenta reproduzir a residência das vicentinas no período de fundação do colégio, destacando a simplicidade de seus dormitórios e as áreas de convívio.
Infelizmente, mesmo com um acervo tão rico, o museu continua fechado ao público, pois o colégio não dispõe de verba e funcionários suficientes para mantê-lo funcionando. Na época que a senhora estudou no Colégio Providência, Que senhora. você lembra qual era o ano, mais ou menos, que época? Eu fui em 1934. É que eu saí. Eu fui em 1927. Antigamente não tinha colégios, certo? A gente fazia só o primário e ficava nesta. Eu tinha um tio que chamava Padre Carlos Pereira, e o Padre Carlos então falou, vou levar essas meninas lá para Mariana, elas estudam lá. Com frio ou não, a gente tinha que levantar 15 para 6, a irmã vinha e falava, batia a palma e falava, viva Jesus! E nós falávamos, para sempre em nosso coração. A irmã falava, viva Jesus! Em francês. E a gente, para sacanagem, falava, meus olhos não querem abrir. Pulava da cama, já pegava a escova, já ia se ajeitar o cabelo, escovar os dentes, para pôr o uniforme e sair, sabe? Ia para a missa, aí em fila. Assistia a missa todos os dias. Nesse tempo tinha que usar um véu, não deixava entrar sem véu na capela. E quando a gente sumiu o véu, era a maior dificuldade, a irmã abaixava a nota da gente, cadê seu véu? Desmazelada, onde está seu véu? E tal, eu olhava assim para ela, entrava na fila e seguia, né? A missa demorava mais ou menos 1 hora. Como a gente ia em jejum, era um tal de ter tonteira dentro da capela. Ai, eu tô sentindo mal, tô tonta. Uma das minhas colegas ao lado pegava o braço da gente, vamos lá pra enfermaria ao lado, tinha uma enfermaria com as 4 camas. Aí levava a gente pra lá e chegava. Mas você melhorou. Quando me deitava lá, você melhorou rápido. Não tá sentindo bem lá hoje lá na capela, não, sabe? Saía da missa e ia pro refeitório, tomava café. Tinha umas 20 ou 30 mesas, enorme o refeitório. As colegas eram 6 em cada mesa, vinha uma servente, tinha o café com leite, tinha café, servia pra gente, a gente alimentava ali e descia para pegar as pastas. Cada uma passava a mão na sua pasta para subir para a aula. As carteiras eram diferentes, né? Não é como são agora, não. É que era carteira para 2, né? As externas ficavam de um lado e as internas do outro lado. Tinha um quadro negro de fora a fora. Aquele quadro antigo verde, né? Que a gente tinha que limpar aquele giz horroroso. E no estrado onde ficava a irmã, a professora, né? Eles ficavam num pedestal, como nós falávamos. Ela sentava ali e dava aula pelo aquele livro, se fosse geografia, ela lia geografia, ela abre a página, por exemplo, 33. Nós vamos falar sobre os estados, né? A gente abria e ela ia falando e a gente anotava. Assim eram todas as aulas, matemática, português. E vocês aprendiam outro idioma lá na escola? Infelizmente, tivemos aula de francês. A cultura em moda no século XIX é a cultura francesa. Então, quando a gente pensa a educação do XIX, o modelo educacional é o modelo francês. Então, o que se quer de uma menina educada num colégio francês? Que ela tenha uma boa educação dentro de um refinamento, que ela saiba a língua francesa. Mas nós não queríamos saber de francês, não. Eu tenho muito arrependimento, sabe? Algumas palavras eu aprendi. Porque eles ensinavam só mesa, cadeira, para conversar mesmo nada. Outras não, fizeram questão de aprender a língua. Um dia eu fui na casa da Elisa, a cunhada dela chegou, veio da França, né? Muito bonita, e o povo todo mundo falando, é bonita, muito bonita. E ela só rindo. Eu fui ficando nervosa com aquilo, né? Só falando que ela era bonita, e não falava. E ela, coitadinha, não sabia português, né? Falei, você trejou ali. Ela foi, caiu, gostou. Então, Quer dizer, alguma coisa se ouviu, né? Era português, francês. Nós aprendemos matemática, geografia,
história, metodologia, psicologia, porque a gente ia ser professora, né? Trabalhos manuais. Tinha a sala de costura que a irmã chamava, a professora era a irmã Maria, e ela ensinava muito bem pinturas, sabe, trabalhos manuais, a gente bordava. Eu não gostava de costura, eu gostava de fazer crochê. Eu até tenho arrependimento, porque a minha irmã Carmélia, que estudou lá, ela é muito habilidosa. Ela aprendeu a fazer vários pontos de bordado. E eu sempre sumia, não sabia onde é que estava minha agulha, onde é que estavam minhas linhas. E eu dizia, como é que você vai arrumar? Ficava fingindo que eu estava bordando. Sabe, porque para a irmã falar, tá todo mundo bordando, aí estamos, irmã, estamos bordando. Caligrafia, todo mundo tinha que fazer. Uma vez por semana tinha aula de caligrafia. Ensinava a fazer gótico, ensinava tudo. Eu comecei a escrever, até minha caligrafia ficou muito bonita, comprida. Agora tá uma porcaria. Tinha caneta com a pena, molhava na tinta e escrevia. A gente de vez em quando derramava as tintas na roupa. Teve um tempo, teve um pouco de latim, depois eles tiraram. A gente aprendia para cantar, ou para decorar os cantos, né? Porque a gente tinha muito canto que era latim. Cantávamos, sabe? Quem tinha voz boa podia cantar qualquer. Tinha só o canto respeitado. Não podia cantar nada de carnaval, certo? Tinha a escola de piano, eu, por exemplo, que aprendi um pouco de piano lá. As irmãs não tinham a mínima intenção de ensinar piano, elas não sabiam tocar piano. Não é porque elas eram francesas, mas elas eram de origem rural francesa, elas não sabiam tocar piano, né? Mas o que se queria para a educação de uma menina em Minas Gerais no metade do século XIX? Ah, minha filha tem que saber bordar muito bem pontos franceses, a minha filha tem que saber tocar piano. Eu tinha professora de piano, né? Mas minha mãe pagava. Olha, se não tem piano, então minha filha não fica aí. E o pai se oferece a financiar a compra dos pianos e inclusive a encontrar um professor de piano para as meninas. E aí, um determinado momento, a primeira superior escreve assim, que venham os malditos pianos. Quem estava na aula de francês não teria aula de canto nem piano. Nós tínhamos umas galerias lá com 5 pianos, então tinha aulas também, quem quisesse, e era aula particular, tinha que pagar X. O pai teria que mandar para as aulas particulares um dinheiro, antigamente era muito barato, mandava para as irmãs, então, ó, você tem ordem de ir para o piano. Ficava lá, tocando mais ou menos. Comecei com 7 anos. Deixei depois que casei, porque, sabe, depois de casada a gente não tem jeito, não tem mais tempo para ter filho para tocar, né? Depois do almoço tinha um recreio grande. Acabava o recreio, a gente ia estudar. Tinha um salão enorme, salão de estudo, que chamava. A gente estudava e também uma aluna podia ensinar a outra também, com dificuldade. Ô fulana, você sabe que palavra é essa? Como é que faz essa conta e tal? Elas deixavam, sabe? Comunicar só sobre estudo. Com desafiado não podia, não. E agora, quando chegava de tardinha, tinha que rezar o terço. E era engraçado, que esse horário de 6 horas, vocês podem olhar, você estando em pé, a sombra da gente vai longe. Mas nós quase morremos de rir. Olha só a sombra, que feiura. Vinha fazer assim uma rir. Por que estão rindo na hora de rezar o terço? Nossa Senhora chora de tristeza de ver vocês rindo. Quanto mais a irmã falava, mais eu olhava para a sombra. Mas a gente ria. Nome da cadeireta, para baixar. A senhora já foi castigada? E milhões de vezes eu brigava muito. Eu fugia e passava debaixo de uma cerca, lá tinha o colégio nosso, então, do hospital, que era das irmãs. Então, eu saí do refeitório, tinha jabuticaba, tinha laranja. Passei muitas vezes debaixo da cerca de
arame farpado, rasguei a blusa, raspou minha pele. Dava o sinal para o almoço, nós íamos para o refeitório, mas quem ia ficar de castigo tinha que ficar nessa galeria, porque as irmãs passavam ali para ver a gente de castigo, em pé lá, e falavam, muito bonito, né? Sobrinha de padre Carlos, de castigo aí, vocês não têm vergonha, não? Eu vou contar para o padre Carlos, vocês estão só pintando na hora do recreio, e o nome já está aqui assentado e tal. Cada irmã, eram as 10 irmãs, cada uma que passava tinha que falar e zangar com a gente, sabe? O dormitório para mim era imenso. Tinha dormitório dos pirralhos, que era gente mais nova. Tinha dormitório da média e das maiores. Era separado. Quando a gente entrava, é o maior silêncio. Ai de quem conversasse. Se conversasse, na mesma hora a irmã tomava o nome da gente, baixava a nota de procedimento. Conversava, a irmã ficava de lado, batia palma. Bem calado, mandava, que a gente gostava. Também, né? 7 horas da noite a gente ia pra cama. As irmãs, enquanto a gente estava ajeitando, ia no lavabo, né, para escovar os dentes, etc., por camisola, por hobby, ela ficava andando para lá e para cá. Ai de quem conversasse. Quando ela via que todas já estavam repousando, deitadas, aí elas iam embora. Agora tinha que dormir com as janelas todinhas abertas, lá em Mariana era muito frio, tinha 2, 3 cobertores, porque ela falava com o ar, né, muita gente respirando ali, as alunas ali, então a gente dormia com as janelas abertas. Agora cada uma tinha a sua cama. Antes para a missa, a gente deixava as camas prontas com a colcha branca dobrada para cima. Aí as meninas lá era orfanato, né, que depois passou a chamar educandário. Elas que iam arrumar os dormitórios para a gente. Limpavam tudo. Tinha uma outra parte do colégio, que é das ovas, aí não estudavam junto conosco, não, né? É separado. Tadinhas, né? Elas eram separadas. O refeitório delas era separado de gente, o recreio, tudo separado. A comida era a mesma, mas separado. As órfãs tinham uniformes diferentes, certo? A gente não podia comunicar com elas. Tinha um pátio muito bonito, com flores lá embaixo, não podia ir. Porque lá era o lugar das órfãs. O início da educação feminina é inicialmente para sustentar a obra das órfãs. Só que vão aparecendo tantas alunas que elas têm que ampliar o próprio prédio da escola feminina e distanciar a escola feminina da escola das órfãs, ou seja, se torna uma escola separada da outra. Então a obra das órfãs se torna menor e a obra das alunas, né, pagantes, se torna muito maior. Daí dá todo o crescimento do colégio, como vocês vão ver. O colégio era uma casa antiga, já muito velha, muito estragada, e desde que eles foram para lá, foi o primeiro as irmãs que vieram para o Brasil, né? Depois eles começaram a querer fazer o prédio novo, porque eles tinham terreno imenso. Fez piscina, tem até retrato ali com os meninos que no dia da inauguração, que antes era uma caixa d'água, né, de cimento, mas depois fizeram piscina com tudo completo, muito boa, tem fotografia direitinho. Eu aprendi a nadar na piscina, as meninas afogando lá, sabe? Eu aprendi a nadar, não afogava, porque tinha que aprender a força. Depois que a gente saía da piscina, tinha uns 5 chuveiros, mas gelados. A gente saía toda roxa, boca roxa, e fazia ginástica lá, pulava no instantinho, ficava bem. E quem era do banho frio não podia frequentar o banho quente, certo? Mas a gente não era boba, né? Falava assim, oi, irmã Maria, não sou do banho frio, não. Menina, você é do banho frio. Fazia os maiôs para nós, de um pano xadrez, aqui punha um elástico, fazia uma fofoca, e para não parecer o seio, botava um babado aqui. Eu sei que tinha que tomar banho com isso. Tinha a hora da aula de higiene, aos sábados, a gente ia correr as camas para ver se tinha bicho, e com a irmã passava pente fino em todas, para ver se tinha piolho. Agora, cabelo putinha as meninas, umas cortavam das outras. Todo dia quem queria, e tinha lá, punha toalha no ombro, sentava lá, cortava os cabelos, depois eles limpavam. Até que era bem
Limão. Eu gostava. E como é que fazia quando uma das meninas virava mocinha? Aí a freira ajudava e Não, conversava com ela? era Uma muito, coisa mais não, reservada? porque quando a gente ia pro colégio, ia ficar mocinha, que ia para as férias de dezembro e já ia para casa, né? A mãe da gente falava assim, olha aqui, pegava, comprava metros de toalha de banho branca e fazia toalhinhas. Só que era tudo feito de pano. Tinha que fazer as toalhinhas, porque não tinha mods. Então eu fazia de pano de bucho, de fazer com toalha. Fazia as toalhinhas, fazia umas 10, 12. Aqui é para você, aqui é para a Carmélia, para você, para mim, para a Carmelinda, né? Deixava, já punha na mala. Então ficava, nós tínhamos a rouparia, que os mods ficavam separados assim. E agora, com sujava, você ia trocar. Como é que você ia arrumar? Infelizmente, não jogava fora, não podia jogar fora, porque no mês que vem jogava tudo fora, como é que a gente ia arrumar? Ficava 6 meses no colégio, ia só de junho e dezembro. E tinha um armário grande, enorme, e com uma tampa, você jogava assim, fazia assim com a tampa, jogava a toalhinha lá dentro. E quando estava assim, 2 dias, coitada das lavadeiras. Tinha visita no colégio todo domingo. Podia receber os amigos, os pais. Então fala assim, sobrinha do Padre Carlos, só para o relatório, o Padre Carlos está lá. E ele levava muito bala, biscoito, as coisinhas para nós, e nós adorávamos quando o padre ia visitar. E nós tínhamos domingo um passeio, 3, 4 horas. A irmã saía conosco para a rua, em fila. Aí a gente ia, andava pela cidade, aí podia conversar, só não podia parar com o rapaz, né? Que aí a turma acompanhando dos lados, a gente não podia falar nada. Do galpão, a gente viu o seminário menor. Na hora que os seminaristas estavam lá, eles usavam batina. Mesmo de 11, 12 anos, seminarista novinho de batina. A gente tinha avental, batia avental para eles batiam de lá também. As irmãs, se apanhasse isso, na mesma hora, que está desencaminhando, seminarista está ali para ser padre, e você desencaminha os seminaristas, e nas procissões que a gente ia, o seminarista ia de um lado e a colega do outro, e o tanto que a gente flertava, fazia sinal para eles, era gostoso, viu? Então, mesmo com as freiras proibiram, tinha uns namorinhos. Nossa, tinha. Esse índio do Brasil era mas tão bonito, um seminarista lindo, e uma colega nossa ficou doida com esse padre, sabe? E aí, acabou tirando esse padre lá do seminário, não sei nem se casou. Eu sei que ela namorou com ele, sabe? Mesmo a gente namorava muito os seminaristas, fazia muito sinal, sabe? Eles eram também bem sem vergonha. E era interessante que tinha as externas, mas nós não podíamos comunicar com as externas de forma nenhuma. Ai de quem conversasse com as externas. É difícil, as irmãs não gostavam não, porque eu tinha medo de a gente levar algum problema, algum recadinho de rapaz para as internas, né? Eu já namorava o Geraldo desde muito pequena, né? Comecei a namorar o Geraldo com 14 anos. E eu queria comunicar com ele. Aí eu piscava para uma externa. Ela falou assim, vou te emprestar um livro. Você me pediu um livro de história, eu vou te emprestar. E punha a carta dentro do livro. Ela recebia e botava a carta no correio sem as irmãs notarem, sabe? Outra coisa que era engraçado, que a gente ganhava também nota baixa, tínhamos umas meninas daqui de Belo Horizonte, que elas, eu era no interior, não tinha um cinema, e aqui elas frequentavam o cinema. Ia contar filmes que elas viam para nós, e era tão interessante, ela chamava até Linete. A Linete chegava no recreio, Linete, na hora de você terminar o filme. Então, se Linete me pegava para contar o resto do filme, a irmã fazia assim. 3, tinha que ser 3 alunas, não podia ficar duas a duas não. Achava que a gente estava contando caso de namorado, sabe como é que é? As irmãs também cismavam que um aluno poderia gostar da outra. Infelizmente tinha isso. Então é por isso que punha 3, porque durante o refeitório, cada um no seu lugar, na sala de aula não tinha perigo. Mas no recreio não podia andar de 2. Cismavam. Sabe quando que o colégio deixou de ser só feminino? Vou chutar. Só por alto.
Provavelmente em 1970. 72. Tá vendo? O colégio acompanha o mundo, acompanha o mundo, as transformações. Então, essa formação separada não dá mais, desde uns 20 anos atrás, que já ficou claro bem isso. Economicamente, manter uma escola só de meninas é algo impossível, mesmo porque a própria legislação nossa já previa a coeducação, meninos e meninas dentro da escola pública, desde 1930. Né? Então, a partir de 1960, 70, não tem mais como nenhuma escola sobreviver somente educando meninas ou meninos. A gente acompanha a tecnologia, os métodos, como eu falei, sobre a necessidade do mercado, da própria juventude. A nossa proposta é sempre fiel à tradição e com a renovação. Em 1956, um grupo de ex-alunas fundou uma associação, com o objetivo de ajudar as colegas desamparadas e auxiliar o colégio em momentos de dificuldade. A associação também promove festas, que reúnem várias gerações de ex-alunas e acontecem em Mariana há 57 anos. E o que acontece nessa festa? E essa festa tem de tudo, nossa senhora. A gente lê no tempo passado, faz brincadeira no dormitório, tem até aí um retrato a gente vestido de cigano, fazemos bailado. E a noite inteira a gente brincava, ninguém dormia no dormitório. Era muito bom. A gente levava fantasias, cabeleira, como é que chama? Peruca, sabe? Era uma farra muito boa. Essas são todas as colegas? São colegas. A senhora sabe quantas ainda estão vivas? Tem um lugar aí que eu já risquei as mortas. Carminda tem hoje 84 anos. Clari, 95. As duas se tornaram professoras e vivem em Belo Horizonte. Porcina, 98 anos, mora em Mariana, na mesma rua do colégio. Em 2013, o Providência completa 163 anos. Para mim tem importância na minha vida e eu gosto demais de lá. Para mim foi uma época melhor da minha vida. Eu tô impressionada com a memória dela. Não, ela lembra de tudo. Memória, graças a Deus, eu tenho, não posso ser. Eu não tenho muito olfato.